Olá pessoal, esse agora sim é o nosso terceiro vídeo falando sobre arquétipos e acho que vai ser o último. E hoje nós vamos dar uma continuidade a tudo que nós falamos sobre as energias universais, os arquétipos que nos circulam e vamos finalizar com uma cerejinha do bolo. É isso aí. Olá para vocês! Então, vamos recapitular bem rapidamente o que nós falamos ontem. A gente falou sobre os arquétipos como grandes consciências, que esses arquétipos eles são percebidos por nós principalmente através de imagens, né? Vocês já ouviram falar que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Né? Muitas vezes essas imagens arquetípicas nos transmitem caminhões e caminhões de informação. Falamos um pouquinho sobre os arquétipos do tarô, os arquétipos astrológicos e mitológicos, tá? Em geral, para a gente entender esses primeiros, a gente tem que ter estudado um pouquinho, tá? Isso é inevitável. Se você, por exemplo, nunca ouviu falar do tarô, você não faz ideia do que seja o tal do eremita, ou o mago, ou a roda da fortuna. Talvez você nunca tenha nem visto a imagem. Pois é. Se você nunca se interessou muito por astrologia, ou talvez, né, até agora, não tenha dado a ela o devido importância, né? Talvez não tenha entendido muito a questão lá de Saturno, Plutão, Vênus. Mas, agora quando a gente entende os arquétipos, vamos chamar assim, animais, aí vai ficar muito mais fácil para você sacar. Quem é que nunca viu um gatinho, um cachorrinho, um urso, um arara, um tucano? Dá pra ver, né? Então fica um pouquinho mais simples de entender. Ah, é isso, daí dá pra fazer o link. Isso, vai lá. Ah, é pra eu ir? É. Tá. Bom, os arquétipos dos animais são muito legais. E por que a gente resolveu trazer eles para vocês? Porque a gente sente que é o mais próximo do ser humano. É aquilo que você não precisa de muito estudo, não é? Por exemplo, você vai falar sobre os arquétipos dos 22 arcanos maiores do tarô egípcio. É claro que vai exigir um estudo da sua parte. Por quê? Porque não faz parte da nossa cultura. Você não nasceu vendo o desenho egípcio na parede. Então, não tem como a sua mente já saber, a menos que você tenha recordações de vidas passadas. Mas, ainda assim, você vai ter que estudar para clarear na sua mente aquela informação. Quando a gente fala de Saturno, né, os planetas, os signos, o mapa astrológico, confesso, tem que estudar e muito. Tipo assim, eu sei, mas quem sabe mesmo é o Rafa e quando eu tenho dúvida eu pergunto para ele. Por quê? Porque é muita informação para a cabeça da gente. Então você tem que estudar muito e gostar muito daquilo para que aquilo entre em você e se torne orgânico e natural. Agora, quando a gente fala de animais, é muito legal. Por quê? Quem nunca viu uma cobra? Quem nunca sonhou com cobra? Ah, sonhei com cobra. Aí, claro que tem as suas crendices em cima dessas coisas, mas o que é a representação da cobra? Que energia a cobra vai trazer? O que ela está querendo te dizer com a presença dela? Foi uma cobra mansa ou foi uma cobra arisca? Ela estava próxima a você ou ela estava longe? Ela queria morder ou não? Então, esses arquétipos de animais fica muito mais fácil para a gente entender. Por quê? O que a cobra representa normalmente? Ela é peçonhenta, as pessoas têm medo de cobra. Mas ela é o símbolo da medicina, certo? Então ela representa cura. Tá fácil de entender, tá ali, tá desenhado no símbolo que a gente já vê há muito tempo. Muitos médicos usam, né, o caduceu de Mercúrio e provavelmente desconhecem porque tem duas cobras em volta daquele negocinho com asas. Né? Símbolo egípcio, né? E provavelmente eles não sabem o que isso significa. É um símbolo egípcio, gente, só que já está incluído no nosso dia a dia. Então fica um pouco mais simples de entender, né? Aí como é que eu faço? Se eu não sei como é que é, observa o animal, né? É fácil ver isso. Então eu vejo um animal, eu gosto, eu tenho a afinidade com um determinado animal, estuda esse animal, observa como vive este animal, que você vai entender a energia que ele está te passando. Quando a gente fala sobre os arquétipos animais, né, como a Valéria falou, né, é muito mais fluido para nós. São forças que elas já não são mais, vamos dizer assim, tão distantes da gente, não são tão abstratas. Talvez. Isso, elas estão mais em contato com as forças concretas do mundo. Por exemplo, a gente talvez nunca tenha visto um eremita andando assim com o cajado, né? Pelo menos não nos tempos de hoje, né? Com a lâmpada na rua. Mas a gente vê o gato. A gente vê o gato. Então, assim, eles estão mais em contato com aquilo que existe aqui. Então, justamente por serem coisas que estão mais dentro do nosso ambiente natural e instintivo, é que principalmente os povos nativos
né, eles estavam muito em contato com essas forças. Né? Então eles tinham os seus totens. Os totens são um trabalho que eu considero assim fantástico. Eles reconheciam que quando uma criança chegava no mundo, ela já tinha uma energia. Uma simbiose com um determinado totem ou com uma determinada energia animal. Tá? Para quem... Muito antes de eu entender esse assunto, eu adorava o Irmão Urso, né? Quem nunca assistiu, assista. Vocês vão entender o que são os totens e os arquétipos animais dentro de uma sociedade mais tribal, mais em contato com as forças da natureza. O que a gente esquece é que nós também somos seres que também estão em contato, um pouco desconectados, mas que ainda fazem parte da natureza. Então essas forças, elas também estão presentes em nós. Vamos falar um pouquinho sobre algumas qualidades de alguns animais para que eles talvez possam entender e associar isso um pouquinho. Tá, ok. Então um dos animais bem interessantes que eu já falei foi a cobra, né? Que ela tem uma relação com... Algumas pessoas até colocam ela como alguém que está querendo se vingar de você, se é uma cobra meio ameaçadora, porque ela também tem ligação um pouco com a magia, mas ela tem muita ligação com a cura, tá? Agora, um animal que eu acho lindo, que é muito legal de estudar ele, é a coruja, né? A coruja é aquele animal que a gente vê quando? À noite, né? Então é um animal que ele gosta, ele representa uma energia daquele ser, né, que vive à noite, que gosta, que vê muito bem na escuridão, ou seja, então a pessoa que tem esse arquétipo vivenciando com ela tá buscando nas suas sombras, nas suas escuridões, o conhecimento, né? Ela também é a representação do professor, né? O símbolo do professor é uma coruja. Por quê? Porque ela traz sabedoria. O arquétipo do urso, por exemplo, né? Então, o que o urso faz na natureza? Ele tem períodos de extrema atividade e tem períodos em que ele hiberna. É muito interessante que a ursa, por exemplo, ela dá luz aos filhos enquanto ela está dormindo, então ela não tem dor. Nem percebe. Ele está muito conectado com o mundo dos sonhos e, inclusive, o próprio nome Arthur, daquele rei mítico que todo mundo já ouviu falar, tá? Na língua original, eu não lembro se é o gaélico, tá? Me desculpem aqui se não estiver correto. Se não estiver correto, mas ele tem uma referência para o urso. Então, Arthur é a própria personificação do arquétipo do urso, que se levantou para... vamos dizer assim, para reorganizar todo um povo e que desapareceu mitologicamente. Então, alguns povos estão aguardando que ele retorne, da mesma forma que o urso se recolhe, né, para ele amadurecer, para ele poder viver no mundo das ideias, no mundo dos sonhos, que são outros arquétipos que estão envolvidos aí nessa energia dele, e depois voltar para o mundo com a força total. Outro animal muito legal é o beija-flor, né? É um animal tão pequenininho, né? Mas ele representa tão bem um símbolo de cura, né? Ele é um animal que ele é tão pequenininho, mas ele tem uma energia, uma vivacidade, né? Muito grande, e ele é muito bonito, né? Onde ele chega, ele chama atenção, porque apesar dele ser pequeno, ele é muito belo. Então, também aí a simbologia da cura, da alegria, daquele movimento, aquele frenesi, né? Aquela energia para dar e vender, que é a pessoa que tem o próprio beija-flor como seu animal. Os povos, por exemplo, né, entre os maias e os antigos, né, os remanescentes que ainda existem na América Central, eles têm assim uma especial reverência pelo beija-flor, porque diz que nós temos que aprender a ser como ele, porque o coração dele constitui 1/3 do tamanho do corpo dele, porque ele tem que bater as asas muito rápido, então ele é um ser que é muito coração, ele é puro coração, ele está muito conectado ainda. Tem um coração grande. Muito grande, exato. Vamos falar de um outro que talvez, no nosso contexto aqui, a gente tem o gato. Tá? O gato, por exemplo, né? Todo mundo já viu um gato. Pois é. Geralmente se diz assim, a pessoa que não gosta de gato é porque tem dificuldade de lidar com o seu próprio inconsciente. Porque o gato está muito ligado com o inconsciente. Tá? Tem um outro filme bem interessante que mostra um pouquinho isso, que é Constantine. Né? Na hora dele colocar ali a aprendiz dele em contato com outro mundo, ele coloca um gato no colo dela. Porque diz que o gato vive um pouco nos dois mundos, e é verdade, né? Ele vive um pouco aqui e um pouco lá no mundo espiritual. Então ele tem essa referência para nós aqui. Ou ainda o cachorro,
O cachorro é fiel, né? Realmente, o cachorro, a pessoa que tem o animal dele como um cachorro, ele é uma pessoa confiável, uma pessoa fiel, uma pessoa que vai com você mesmo que ele esteja cansado, mesmo que ele não queira ir, ele vai, porque ele sente que é importante para ele, é se doar, né? É a doação, o companheirismo, a lealdade. Esse também é o arquétipo do cachorro. Então, quando a gente chegou aqui no mundo, né, um desses tantos animais que a gente conhece, ele nos acompanhou. É popularmente o espírito animal ou ainda é o animal de poder. Então, todos nós chegamos aqui carregando um pouco dessa influência quando a gente nasce. Essa influência pode se transformar na vida? Pode, conforme a nossa consciência amadurece, conforme a gente vai se transformando. Tá? Então, tem muitas coisas dentro de nós que não são regra, gente. Lembra assim, a gente saiu lá com os botõezinhos de fábrica. Mas conforme vai aprimorando, né, aí coloca ali uma buzina um pouco mais barulhenta, né, coloca mais 2 faróizinhos embaixo, né, põe uns bancos mais confortáveis. Então a gente vai amadurecendo e essas energias elas também vão circulando na gente. Tá? Não agora, mas quando a gente encerrar o vídeo, né, vai ser a próxima etapa nossa, nós vamos fazer um exercício, uma meditação para nos colocar em contato com esse animal de poder. Tá, com essa energia arquetípica desse animal para a gente poder reconhecer isso e entender como é que ela trabalha conosco. Tá, aqui também tem uma outra questão, as pessoas dizem assim, tem alguns arquétipos animais que são ruins. Você concorda? Não. Eu também discordo. Não concordo, é que nem você dizer assim, nascer ser humano é ruim. Não. Né? O que ele vai trazer é a luz que ele traz a energia, é um arquétipo, vai trazer a energia. Se você resiste, vai aparecer a sombra. Se você flui com aquela energia, a sombra nem tem espaço. Você até pode ver, mas você resolve ela tão rapidamente que aquilo ali não tem espaço. É verdade. Eu, uma vez lendo um site falando sobre arquétipos, dizia assim, a tartaruga ela é lenta, né, dando assim umas descrições básicas. O elefante é gordo. Então, assim, eram definições muito pequenas para a gente entender o universo arquetípico. Então, por exemplo, né, os nativos da América do Norte chamavam a sua grande terra, o seu grande continente de Ilha da Tartaruga. Então, que energias existem na tartaruga que o dito cujo do site não entendeu? Longevidade. Isso, a longevidade. A tartaruga vive 200 anos. Porque ela não tem pressa para fazer as coisas. Então ela tem uma sabedoria em função do tempo de vida dela. Sabedoria ancestral. A gente tem que entender o que isso significa. Esse mesmo site dizia assim, que o arquétipo do elefante é ruim porque ele é gordo. O que é o gordo para você? Para as formas melhor humanas... não dizer qual é esse site, ele é bem ruimzinho. Para as formas... Não, e bem conceituado ainda. Para as formas humanas, o hipopótamo é gordo, o elefante é gordo. A baleia é gorda, gorda, isso. Mas o elefante tem muito da energia da matriarca, das memórias, porque ela conduz o seu grupo até as fontes de água durante gerações. Que são ancestrais, que ela era bebezinha, ela foi conduzida pela avó, né? E assim vai. Então todos os arquétipos têm uma função, têm um trabalho, têm algo para acrescentar. Tá? Eles podem sim, que eventualmente a gente está utilizando isso num contexto um pouco errado. Tá? Eu diria assim, a gente pode estar assim na sombra do arquétipo. A gente, ser humano, pode estar utilizando essa energia de forma errada, como por exemplo a energia da coruja. Que a coruja ela é muito sábia, ela vê no escuro e ela sim tem uma energia de magia muito intensa com ela. Se a pessoa que tem esse arquétipo não tem um trabalho interno, não tem altruísmo, ela vai usar para quê? Para o egoísmo. Para magia escura. Para magia escura, para benefício próprio. Mas aí a sombra está dentro dela. E não no arquétipo da coruja. Algumas pessoas não gostam do arquétipo do cachorro, porque ele diz que é muito servil, né? Porque você bate no cachorro e ele continua fiel a você. E sim, tem pessoas que apanham e continuam fiéis, que são aquelas pessoas que têm problemas de autoestima, que apanham, que vamos dizer assim... São usadas de alguma forma. São usadas, que têm sofrimento emocional dentro de casa com o companheiro e continuam ali com ele. Então não é o arquétipo que tem um problema, é a pessoa que não está conseguindo administrar essa energia. Tá? Então tudo isso a gente precisa compreender para assimilar. Tá? E os arquétipos eles são tão espontâneos, os animais, para a nossa sociedade, que muitos países utilizam os arquétipos nos seus brasões, nas suas bandeiras. Tá? Qual que é o arquétipo dos americanos? Águia. Pois é. Popularmente, eu diria assim, se você for procurar esse assunto no YouTube, você vai ouvir muita gente dizendo assim, a águia é o principal arquétipo dos líderes, dos empreendedores,
porque ela te dá visão, te dá força e tem realidade nisso? Tem. Tá? Só que o que os americanos mostram para nós? Que eles têm a liderança, que eles têm a força, que eles são intrometidos, que eles são bélicos, que eles não vão dividir a carcaça deles com ninguém. É isso, tá? Então você já entendeu, né, o que acontece. O que é um arquétipo utilizado de forma escura? Ele vai cobrar o preço, né? Enfim, sempre cobra o preço. Sempre existe um retorno pelo fato de você estar mal administrando essa energia universal, né? O karma, que todo mundo já ouviu falar. Agora, a águia, como ela tem visão apurada, é um arquétipo que te possibilita ver as coisas que estão longe ainda. Então, quando bem utilizado, você consegue visualizar, você consegue ter até mesmo criatividade a respeito de certas coisas que ainda estão distantes. Você consegue ver até mesmo pessoas que estão próximas a você com um olhar mais distante para você conseguir sentir melhor essa pessoa. Você consegue ter um apuro na sua visão e sempre buscando o lado positivo daquilo, né? O benefício daquilo, não de forma egoísta. Então a gente consegue, de novo, né, entender um pouquinho da energia nos arquétipos do nosso dia a dia, por exemplo, desses animais, com que animais você simpatiza, tá? De que bicho você brincava quando você era criança. Né? Tem os mitológicos também, viu, gente? Que eu não vou entrar nesse assunto agora, que acho que vai um pouco longe. Aí a gente volta em todos aqueles contextos gregos, né? Dos centauros e assim por diante. Dragões e assim vai. Isso, mostra o livrinho para eles aqui. Esse aqui é uma nova dica para você estudar. Vamos tirar aqui da luz. Assim, aí, ó. Cartas Xamânicas, da Jamie Sams. É muito bom. Ela mostra vários... Deixa eu achar um aqui só para mostrar como é que ele mostra por dentro. Cadê a luz? Essa é da cobra, tá? Então ele mostra o símbolo e um descritivo que ficou bem ruimzinho de vocês verem, mas que é para explicar para que serve, como é que serve e assim vai. E tem vários animais, não são só esses mais bonitinhos, não. Ele tem vários animais como gambá e veado, borboleta e assim vai. Alguns que são mais dentro do contexto da América do Norte, tá? Isso. Bom, gente, então assim, eu acho que a gente buscou tocar, né, esses 3, vamos chamar assim, pilares dos arquétipos que regem a nossa sociedade. Claro que os exemplos que a gente deu foram poucos, mas eu imagino que já tenha dado uma direção para vocês melhor, tá? Eu espero também. Isso, então assim, esse aqui é o último vídeo sobre esse assunto, não é o fim da nossa jornada, não, tá? É só o último sobre arquétipos. O próximo que nós vamos liberar para vocês aqui vai ser uma meditação em que nós vamos conduzi-los para encontrar o arquétipo animal, o animal de poder, tá? Então, aguentem mais uns dias aí, que assim que o material estiver pronto, nós vamos estar liberando aqui na comunidade para todo mundo, tá bem? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Isso. Estudem, porque isso não é um assunto de se falar em poucos minutos, como a gente fez aqui, mas que já dá, assim, uma mexida aí. Quem gosta já dá um up para começar a buscar, se precisarem de algumas dicas aonde estudar, o que estudar, estamos à disposição. É isso aí, a gente se vê já já. Até lá!